O North American B-25 Mitchell foi um bombardeiro médio bimotor norte-americano, comumente considerado um dos melhores bombardeiros operacionais da Segunda Guerra Mundial. Ao excelente desempenho, manobrabilidade e versatilidade, juntava-se a eficiência e a docilidade dos controles, características que determinaram que fosse produzido em grande quantidade, com um total de 9.816 unidades. Foi utilizado pela Força Aérea dos Estados Unidos em praticamente todos os teatros de operações de guerra e também pela US Navy em número significativo. Foi igualmente fornecido em grandes quantidades em regime de Lend-Lease às forças da Grã-Bretanha, União Soviética, Holanda, Austrália e Brasil. Mesmo que o B-25 Mitchell não tivesse tido uma carreira tão importante, ele teria mesmo assim alcançado fama por ter protagonizado uma das mais ousadas operações aéreas de toda a Segunda Guerra Mundial, o ataque do Little ao Japão em 1942. Fica até o final do nosso vídeo e conheça todos os detalhes desse maravilhoso bombardeiro médio bimotor, como ele foi utilizado no Doolittle Raid e como também ele foi utilizado no Brasil. Ok? Vamos lá! Esse vídeo é um oferecimento da Decalques Brasil. Você é fã de plastimodelismo? Então não pode perder a Decalques Brasil, a loja virtual com maior estoque e variedade de kits e extras de plastimodelismo do Brasil. E tem mais! Durante todo o mês de agosto de 2024, quem comprar kits ou produtos da Italeri na Decalques Brasil concorre a um desses kits gratuitamente. Só haverá um vencedor ou uma vencedora, então não perca tempo. Para saber mais e garantir o seu, visite o site da Decalques Brasil ou entre em contato pelo WhatsApp 19 98833 3733. Vai ficar de fora dessa? Kits Italeri mais baratos que na própria Italeri e ainda por cima pode descolar um kit como prêmio? Então vamos embora! A origem do B-25 Mitchell remonta ao projeto NA-40 desenvolvido pela Norte América para responder à especificação número 38-385 de 1938 do Corpo Aéreo do Exército Norte-Americano para um bombardeiro de ataque bimotor de elevada performance, com uma carga bélica mínima de 550 kg, um alcance de 1.900 kg e uma velocidade superior a 320 kg. O NA-40 concorreu com propostas da Bell, Boeing, Stearman, Douglas e Martin. A materialização do novo projeto, o protótipo NA-40, voou pela primeira vez em janeiro de 1939. Tinha uma aparência mais moderna, uma fuselagem longa e estreita, com o piloto e copiloto sentados em tandem sob um canopy do tipo estufa, nariz sólido, e terminava numa empenagem que exibia um estabilizador vertical de grandes dimensões. As asas em montagem alta transportavam cada uma um motor Pratt Whitney R1830-563CG de 1.100 cavalos que moviam hélices Curtiss de 3 pás, e o trem de aterragem era do tipo triciclo. O armamento defensivo consistia em apenas 3 metralhadoras Browning de 7,62 mm em montagem flexível, no nariz, fuselagem lateral e retaguarda. Os testes iniciais do NA-40 foram desapontantes. A aeronave sofria de fortes vibrações, tinha uma velocidade máxima de apenas 425 km/h, e por isso, ao fim de apenas 5 horas de voo, a aeronave regressou à fábrica para ser modificada. O protótipo modificado, NA-40B, com motores Wright R2600-A71-3 Twin Cyclone, de 1.600 cavalos, um nariz envidraçado e inúmeras modificações aerodinâmicas, voou em março de 1939, demonstrando ter eliminado o problema de vibração e evidenciando uma melhora de velocidade máxima em 32 km/h. O NA-40B foi levado para Wright Field para avaliação da Força Aérea dos Estados Unidos, porém em abril a aeronave perdeu um dos motores e acidentou-se. A tripulação conseguiu sair ilesa, mas o NA-40B incendiou-se, sendo consumido pelas chamas. Apesar do desastre, a Norte América não desistia. Ainda antes do acidente com o NA-40B, esta tinha respondido a um novo concurso da Força Aérea dos Estados Unidos, de março de 1939, que especificava um bombardeiro médio, com alcance estimado de 3.200 km, uma velocidade de 480 km e uma carga bélica de 1.360 kg.
com um novo projeto, o NA-62, baseado no NA-40. Para chegar ao NA-62, Lee Atwood, vice-presidente projetista-chefe da Norte América, tinha revisto profundamente o projeto do NA-40, criando uma aeronave maior, mais veloz, com mais autonomia e carga bélica, mas mantendo a mesma forma básica. A maior dimensão da aeronave, resultado da necessidade de aumentar a capacidade de carga bélica para satisfazer a especificação, aumentou seu peso bruto para 12.700 kg, comparativamente aos 9.070 kg do NA-40B. A fuselagem mais larga permitiu que os lugares do cockpit fossem colocados lado a lado, em vez da anterior configuração em tandem, em posição elevada sobre um canopy com a parte superior nivelada com a fuselagem. Essa configuração permitiu a ligação da posição do bombardeador no nariz ao resto da aeronave através de um túnel por baixo do convés de voo. A asa foi rebaixada para o meio da fuselagem, mas manteve o diâmetro de 3 graus contínuo do projeto original. As nacelles do motor Wright Cyclone foram estendidas para a frente, criando espaço para os trens de aterragem principais, que agora retraíram para trás e para dentro das nacelles. O armamento consistia em 4 metralhadoras 3,762 mm em montagens flexíveis, uma no nariz, que poderia ser colocada em 3 diferentes posições, para frente ou para cada um dos lados, outra na fuselagem superior traseira, montada sobre um canopy de plexiglass, e a terceira na cintura da fuselagem, que disparava através de escotilhas em ambos os lados e no chão. A quarta metralhadora de 12,7 mm estava instalada na extremidade superior da cauda, sobre um simples canopy de plexiglass com portas que abriam aos lados para permitir a passagem da arma, e o artilheiro operava a arma de bruços. A carga ofensiva máxima era de 1.600 kg de bombas e a tripulação era composta por 5 homens. A proposta do NA-62 foi submetida em agosto de 1939 e em setembro foi aprovado um contrato para a construção de 184 aeronaves sob a designação de B-25. Não foi construído nenhum verdadeiro protótipo. A maquete em tamanho real foi aprovada em novembro, iniciando-se em seguida a construção dos primeiros B-25 com o número de série 40-2165. A construção foi concluída no início do verão de 1940, realizando o primeiro voo em meados do mês de agosto. Enquanto os primeiros B-25 continuavam em testes na Norte América, os 2 seguintes foram entregues em Wright Field para serem testados pela Força Aérea dos Estados Unidos. Mais 8 aeronaves foram construídas com a asa original, que no entanto demonstrara provocar forte instabilidade direcional e um fenômeno aerodinâmico conhecido como Dutch Roll. Para resolver esse problema, foi adaptada uma configuração de asa de gaivota, com um diedro negativo até a nacelle do motor e neutro na seção externa da asa. Essa configuração, introduzida no 10º B-25 construído, se manteria ao longo de toda a produção. Foram testadas diferentes geometrias para os estabilizadores verticais gêmeos da empenagem. Os primeiros eram semelhantes aos do finado NA-40B, mas nas configurações seguintes foram aumentados até a forma retangular de vértices arredondados. O B-25 era alimentado por 2 motores radiais de 14 cilindros, Wright R2600-9 Twin Cyclone, sobrealimentados e com uma potência estimada de 1.500 cavalos cada, que propulsionavam hélices de passo variável Hamilton Standard Hydromatic de 3 pás. O R2600-9 tinha 1,38 metros de diâmetro e pesava 898 kg. No total foram construídos 24 B-25 pré-série. O primeiro B-25 Mitchell foi aceito pela Força Aérea dos Estados Unidos em fevereiro de 1941, tendo o nome sugerido pelo próprio Lee Atwood, uma honra do general Billy Mitchell, o nome efetivamente atribuído a partir da versão B-25A. O B-25 é um dos poucos aviões militares americanos a ter sido batizado com o nome de uma pessoa. O nome do coronel William Billy Mitchell, 1879 a 1936, o oficial do Exército, veterano piloto aviador da Primeira Guerra Mundial, hoje considerado pela Força Aérea dos Estados Unidos, mas em que em 1925 fora julgado em tribunal marcial por insubordinação, por ter manifestado sem rodeios opiniões sobre o futuro da Força Aérea contrárias à corrente vigente, antagonizando abertamente os líderes das Forças Aéreas Americanas.
A versão B-25A, construída a partir de 1941, introduziu blindagem de proteção para tripulantes e tanques de combustível autocelante, em resultado das conclusões dos relatórios dos combates aéreos que eram recebidos da Europa. A consequência dessas modificações foi uma ligeira redução do alcance e velocidade da aeronave devido ao aumento do peso. O armamento defensivo do B-25 era claramente ineficaz. A consciência disso, reforçada pelas informações vindas da Europa, conduziu a que, após terem recebido e sido construídos 40 B-25A, a produção transitasse para a versão B-25B, que reformou o armamento defensivo da aeronave. A metralhadora Browning de 7,2 mm no nariz foi mantida, mas a da cauda foi removida, sendo adicionada 2 torres motorizadas Bendix com 2 metralhadoras Browning de 12,7 mm cada, uma no topo da fuselagem traseira e a outra retrátil na barriga, posicionada ligeiramente à frente em relação à torre superior, manobrada remotamente através de um periscópio. Pouco do agrado das tripulações, por sinal. O armamento adicional resultou num aumento de peso, que reduziu ainda mais o desempenho, uma vez que os motores permaneceram inalterados. Foram produzidos durante o ano de 1941 120 B-25B, entregues à Força Aérea dos Estados Unidos. Parte dessas aeronaves seriam entregues às forças aliadas em combate. 23 foram para a RAF, que os designou por Mitchell Mk1, e um pequeno, mas indeterminado número foi para a União Soviética. A 7 de setembro de 1941, data em que ocorreu o ataque a Pearl Harbor, a Norte American tinha entregue à Força Aérea dos Estados Unidos 130 bombardeiros, e com a conclusão da entrega do lote de 120 B-25B em janeiro de 1942, o contrato inicial de 184 aeronaves NA-62 foi concluído. Em 18 de abril de 1942, na esteira da tragédia do ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos lançaram uma operação audaciosa, que foi tanto um golpe estratégico quanto um símbolo de resiliência, o Doolittle Raid. Sob o comando do coronel James Doolittle, a missão envolvia bombardeiros B-25 Mitchell, que foram modificados para decolar de um porta-aviões, algo inédito na época. Inicialmente a ideia era que os B-25B, um bombardeiro de média capacidade, decolasse de um porta-aviões. Então, modificações foram realizadas para permitir que os bombardeiros partissem de uma pista de decolagem muito curta. Isso não exigia apenas um excelente treinamento do piloto, mas também adaptações nos próprios B-25, como a remoção de peso para maximizar o alcance. A preparação para essa operação começou em janeiro de 1942, quando os Estados Unidos procuravam responder ao ataque japonês e levantar o moral de sua população. O planejamento foi realizado rapidamente e em segredo, com a escolha do porta-aviões USS Hornet, que seria o ponto de partida dos bombardeiros. Os pilotos que participaram do Doolittle Raid realizaram treinamentos em pistas especiais em terra. Antes da missão, eles precisavam se familiarizar com a decolagem e aterrissagem em distâncias reduzidas, já que os B-25 Mitchell eram grandes para decolagens a partir de um porta-aviões. No entanto, em vez de usar um porta-aviões para treinamento, eles utilizaram pistas em terra que foram encurtadas para assimilar as condições que enfrentariam. Esse treinamento incluía práticas de decolagem em superfícies mais curtas, além de manobras de emergência e técnicas de pouso. Além disso, a equipe do Doolittle implementou exercícios para garantir que todos os membros da tripulação estivessem bem preparados para a missão, considerando que o sucesso dependia da precisão e habilidade dos pilotos durante a operação. Esse treinamento foi crucial, pois ajudou os pilotos a se ajustarem à realidade de decolar em um espaço muito mais limitado do que estavam acostumados em outras missões, e ajudou também a definir quanto peso deveria ser retirado dos B-25B para decolarem nas condições simuladas. No dia da missão, 16 bombardeiros decolaram do USS Hornet, a aproximadamente 800 milhas da costa japonesa. Os pilotos, após um voo tenso e cheio de incertezas sobre se teriam combustível suficiente para voltar, lançaram ataques sobre o alvo em Tóquio e outras cidades japonesas. Embora os danos causados tenham sido relativamente limitados, a operação teve um impacto psicológico extraordinário e demonstrou a vulnerabilidade do Japão. A incerteza do retorno com combustível suficiente se deu que a frota foi descoberta por um pequeno navio pescador. Não se sabe ao certo se ele comunicou ou não. Por via das dúvidas, o comando decidiu lançar o ataque
muito antes do previsto, o que comprometeu toda a logística de combustível. Como o pouso no porta-aviões era algo muito mais complicado que a decolagem, inicialmente foi planejado que após o bombardeio, os pilotos fariam uma curva e voariam em direção à China não ocupada pelos japoneses. Entretanto, os B-25 também não estavam projetados para voos longos sem abastecimento, e após a missão, muitos dos aviões foram forçados a aterrissar. Durante o Doolittle Raid de 1942, dos 16 B-25B Mitchell que decolaram do porta-aviões USS Hornet, a situação final das aeronaves após a missão foi a seguinte: pousaram na China. Dos 16 B-25, 14 conseguiram pousar na China. Um deles foi pousado forçosamente em um campo de arroz e a tripulação foi resgatada por civis chineses. O outro impacto significativo foi o pouso forçado em áreas controladas pelos japoneses, onde os pilotos enfrentaram muitas dificuldades. Caíram no mar. 2 B-25 não conseguiram pousar em segurança. Um dos aviões caiu no mar ao tentar retornar devido à falta de combustível e, de acordo com registros, a tripulação não sobreviveu. Outro B-25 também foi perdido no mar, mas a tripulação pereceu antes que pudessem ser resgatados. Em resumo, 14 bombardeiros conseguiram pousar na China, enquanto 2 foram perdidos no mar, totalizando 16 B-25 que participaram do Doolittle Raid. Um dos aviões, o comandado pelo tenente Richard Cole, terminou por pousar em uma área rural e a tripulação foi acolhida por civis locais. Dessa forma, o Doolittle Raid se tornou uma lição sobre o espírito de luta dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Com um custo relativamente baixo, em termos de equipamento e vidas, a operação não apenas causou danos ao inimigo, mas também serviu como um importante impulso para a moral americana, mostrando que a luta contra o Império Japonês estava longe de estar perdida. A missão do Doolittle ficou marcada para a história, não apenas por sua audácia, mas também pela demonstração de bravura de seus aviadores, tendo como peça central os B-25B Mitchell. Após o famoso Doolittle Raid em 1942, o B-25 continuou a desempenhar um papel significativo em vários teatros de operações. Na Europa Ocidental, o B-25 foi usado pela Força Aérea dos Estados Unidos em missões de bombardeio tático e apoio a tropas terrestres. Participou das campanhas como a invasão da Sicília, invasão da Itália e invasão da Normandia, dia D. Pacífico. Além do Doolittle Raid, o B-25 operou no Teatro do Pacífico e realizou ataques contra bases japonesas, navios e instalações em ilhas ocupadas, incluindo Guadalcanal, Nova Guiné e Filipinas. China, Birmania e Índia, ou CBI. O B-25 desempenhou um papel vital na Ramp Airlift, transportando suprimentos sobre o Himalaia para apoiar as forças chinesas contra o Japão. O bombardeiro médio B-25 Mitchell foi amplamente utilizado durante a Segunda Guerra Mundial por várias nações aliadas, além dos Estados Unidos. Aqui estão alguns países e os teatros em que o B-25 serviu. Austrália. O B-25 foi utilizado pela Real Força Aérea Australiana no Teatro do Pacífico. Canadá. A Real Força Aérea Canadense também operou os B-25 no Teatro do Pacífico. França Livre. Os franceses livres utilizaram o B-25 no Teatro do Mediterrâneo e no norte da África. Grã-Bretanha. A Real Força Aérea Britânica empregou os B-25 no Teatro do Mediterrâneo, Itália e Balcãs. Holanda. A Real Força Aérea Holandesa também operou o B-25 no Teatro do Pacífico. União Soviética. Os soviéticos usaram o B-25 no Teatro do Mediterrâneo e no Oriente Médio. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebeu um total de 30 bombardeiros B-25 Mitchell. Essas aeronaves foram fornecidas por meio da Lei de Empréstimo e Arrendamento, Lend-Lease, pelos Estados Unidos. Aqui estão os principais modelos e a motivação por trás desta ação. Modelos fornecidos. B-25 fornecidos ao Brasil incluem as versões como B-25B, B-25C, B-25D e B-25J. Essas variantes tinham diferenças em termos de armamento, alcance e capacidade de carga. A motivação política e estratégica por trás da decisão de fornecer B-25 ao Brasil estava ligada a interesses políticos e estratégicos. A aliança com os Estados Unidos. O Brasil se juntou aos aliados na guerra e o fornecimento de aeronaves era parte do apoio mútuo. Defesa do Atlântico Sul. O Brasil estava estrategicamente localizado no Atlântico Sul, uma área vital para a segurança das rotas marítimas.
Combate ao eixo. O uso dos B-25 contribuiria indiretamente para a luta contra as forças do eixo na região. Uso na FAB. Os B-25 brasileiros foram empregados em missões de patrulha marítima, reconhecimento e bombardeio. Participaram de operações de vigilância no Atlântico Sul, escolta de comboios, e o B-25 foi também usado para buscar pilotos brasileiros libertados de campos de prisioneiros de guerra. Batalhas e legado. Embora não tenha participado diretamente das grandes batalhas, os B-25 da FAB contribuíram para a segurança das rotas marítimas e a defesa do Brasil. Seu legado permanece como parte importante da história da aviação militar brasileira. Após a Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea Brasileira, FAB, recebeu 64 unidades do modelo B-25J por meio do Programa de Assistência Militar, como o American Republic Project. Além disso, muitos B-25 foram convertidos em aviões de treinamento, servindo como salas de aula para ensinar a operação de radares de controle de fogo e também como transporte de pessoal e treinamento para navegadores. Recentemente, o Museu Aeroespacial, MUSAL, restaurou um B-25 Mitchell da Segunda Guerra Mundial, semelhante ao modelo usado pela FAB durante esse período. Perante a modificação das condições de operação, a North American lança a versão definitiva e a que haveria a ser a mais numerosa das versões do Mitchell, a B-25J. A nova versão era genericamente semelhante ao antecessor, mas sem um canhão M4 e com o nariz redesenhado mais longo, regressando à dimensão dos B-25C e D. Na realidade, o B-25J possuía um par de narizes alternativos, um envidraçado com 2 metralhadoras de 12,7 mm fixas e 2 em montagem flexível, destinada às aeronaves cuja função seria de bombardeiro médio, e o nariz Straffer, sólido, que acomodava 8 metralhadoras Browning do mesmo calibre e que em princípio poderia ser instalado em fábrica nas versões anteriores da aeronave. Outras mudanças incluíam a reposição do lugar do copiloto, que dava ao B-25J uma tripulação de 6 homens, e motores melhorados com o Wright Cyclone R2600 29 de 1.700 cavalos. O B-25J 43-3780 voou em outubro de 1943, tornando-se o primeiro das mais numerosas de todas as versões do Mitchell, com 4.390 aeronaves produzidas na linha de produção de Kansas City, que começaram a chegar às unidades ao ZAF por volta do final do ano. Em abril de 1944, o 310º Grupo de Bombardeiros baseado na Córcega recebeu seus primeiros B-25J, seguindo-se de outros grupos de bombardeiros da 12ª Força Aérea dos Estados Unidos, presente no Mediterrâneo e no norte da África. O último B-25J foi entregue à Força Aérea dos Estados Unidos em agosto de 1945, e no dia seguinte ao fim da guerra no Pacífico, a linha de produção da Norte América em Kansas foi encerrada. Após a guerra, os B-25 foram mantidos em operação pela Força Aérea dos Estados Unidos até 1959, relegados, no entanto, a funções de instrução, mas em outros países, nomeadamente na América Latina, permaneceram ativos até a década de 1970. E hoje algumas permanecem em condições de voo, participando em festivais aéreos internacionais. Em terras tupiniquins, o B-25 não apenas voou pelos céus, mas também deixou sua marca na história. A Força Aérea Brasileira recebeu 64 unidades dos modelos B-25J após a Segunda Guerra Mundial, graças ao Programa de Assistência Militar. Essas aeronaves não apenas serviram como instrumentos de busca e resgate para pilotos brasileiros libertados dos campos de prisioneiros de guerra, mas também foram adaptadas para treinamento, ensinando a operação de radares e de controle de fogo e preparando os navegadores para os desafios dos céus. O rugido dos motores do B-25 ecoou sobre nossas florestas, praias e cidades, lembrando-nos da coragem daqueles que o pilotaram e da importância dessa máquina icônica na história da aviação brasileira. Em resumo, o B-25 Mitchell é uma aeronave que nos deixou uma marca indelével na história da aviação, desde seu papel crucial na Segunda Guerra Mundial até sua contribuição para a aviação civil e militar pós-guerra. O B-25 personifica coragem, inovação e perseverança. Seu legado ecoa nos céus na maioria daqueles que o pilotaram e admiraram sua imponente silhueta. Que o rugido de seus motores continue a inspirar gerações futuras a alcançar novas alturas. Então, meu amigo, gostou da história do B-25? Espero que sim. Se você gostou, deixe seu like,
Se você puder, se ainda não for, se inscreva no canal. Se você já foi inscrito, meu muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Clique no sininho para receber aviso quando uma nova produção desse tipo for colocada no ar, ok? Eu agradeço muito você ter ficado até aqui, agradeço a sua visualização e espero te encontrar na nossa próxima produção. Até lá!